O Darlan falou que ficou sem voz e eu já estava sem voz. Ontem, no meio da semana, eu fiquei com uma dor de garganta e fiquei um pouco gripado. Ontem, fiquei de molho na cama, mas recuperei. E, graças a Deus, estou bem e estou feliz por estarmos aqui mais uma vez, podendo estudar esse assunto tão fascinante, né? E domingo passado, então, nós começamos a falar sobre os julgamentos. Invertemos um pouco a ordem e vamos, então, falar desses julgamentos e depois voltamos na sequência que vocês podem acompanhar ali no quadro. Domingo após domingo, nós vamos tentar seguir aquele currículo, aqueles temas que foram pré-estabelecidos. E com isso, até o fim do ano, quem sabe a gente consegue cobrir todo esse mapa, todos os eventos, todos os acontecimentos previstos na escatologia. Então, nós falamos sobre o julgamento. Nós temos 3 tipos de julgamento. Um que foi passado, que foi aquele realizado na cruz, quando Jesus tomou sobre si, como fala lá em Isaías 53, todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele tomou sobre si naquele momento. E desse mapa que você está vendo aqui, o momento central na história da humanidade foi aquele momento, onde você tem a cruz ali, bem no meio, né? Porque a cruz do Calvário foi o que mudou toda a história. Foi o que reverteu a situação e foi o que dá toda a razão da nossa existência. Que foi ali na cruz que nós fomos redimidos e salvos. Então esse julgamento foi passado. Nós temos também em verde os julgamentos do presente, que são aqueles que nós fazemos sobre nós mesmos. Quando nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos nos julgando. Nós estamos enxergando que estamos errados, né? Estamos aproveitando do sangue de Cristo e o poder que Ele tem para nos purificar e nos justificar de todos os pecados. E temos também o julgamento da disciplina. Quando erramos, quando estamos andando em pecado e nós não fazemos esse auto-julgamento, ali em 1 João 1:9, o que Deus faz? Então Deus, Ele intervém. E Deus aplica a disciplina sobre nossas vidas para que a gente veja, para que a gente enxergue que estamos errados. Mas o que nos é pertinente são esses julgamentos aqui em verde escuro, que são os que têm a ver com a escatologia, com o futuro. E nós vimos então, domingo passado, o julgamento das obras do crente. E só recapitulando então, nós vimos que vai haver um momento no arrebatamento da igreja, nós vamos ser levados e junto conosco todos aqueles santos crentes que morreram na época da igreja, desde Atos 2, vão ser ressuscitados. E eles primeiro, e depois nós juntamente com eles, vamos encontrar com o Senhor nos ares, e nós vamos para a nossa morada. Jesus disse, eis que vou para o Pai, mas eu volto, e uma casa vos vou preparar. E quando eu voltar, vos levo comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também, lá em João. Então, Deus está preparando a nossa morada, e nós vamos então ser arrebatados, e vamos encontrar com o Senhor, e vamos ser levados para essa morada. E durante todo o período onde a igreja, onde o mundo vai estar passando pela grande tribulação, lá no céu nós vamos estar passando por esse julgamento, que é chamado do bema de Cristo, o julgamento dos crentes. E nós vimos que o que vai definir se nós vamos ganhar ouro, prata ou pedras preciosas? Não olha aqui ainda não, que ainda não entrei nesse gráfico. Nós vimos que temos 2 condições. Podemos ser honrados com mérito, podemos ser galardoados com coroas e com recompensas que 1 Coríntios 3 compara essas recompensas com ouro, prata e pedras preciosas. E quando aplicadas ao fogo, ou quando testadas, essas obras permanecem. E essas são as boas obras. E as obras más, madeira, feno e palha,
quando provadas com fogo, elas queimam e se dissipam, e não fica nada, e não permanece. Então, se essa for a nossa condição, nós vamos sofrer dano, diz a palavra de Deus. Nós vamos sofrer dano. E nós vimos que esse dano não é um castigo, não é a perda da salvação, né? Porque não é isso que está em jogo. O julgamento dos nossos pecados já aconteceu lá na cruz. O que está em jogo é a nossa fidelidade, as nossas obras, como nós vivemos a nossa vida enquanto crentes. Como foi o nosso proceder. E então o que nós fazemos hoje aqui, enquanto igreja, nós vamos colher frutos. Gálatas fala que de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. E aquilo que nós fazemos aqui, se você é um crente carnal, se você vive na carne, e você não vive no Espírito, se você não vive de acordo com a palavra de Deus, procurando obedecer a Deus e fazendo a vontade de Deus, você vive fazendo a sua vontade, a vontade da carne, na hora dessa avaliação, você vai sofrer esse dano. Porque você não vai ter mérito, você não vai ter essa recompensa. E nós não tivemos tempo, muito tempo, porque no fim o tempo acabou, nós falamos dos resultados e falamos das coroas, né, de 5 tipos de coroas. E eu queria só então voltar a falar um pouquinho mais sobre esse resultado, antes de nós entrarmos no próximo julgamento, que é o julgamento de Israel. E vocês estão vendo aqui, Romanos 8:17. E esse é um versículo muito interessante que diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E tem uma pergunta aqui: você é herdeiro ou co-herdeiro? Tem uma diferença. E essa é a diferença que vai definir se no julgamento das nossas obras como crentes, se você vai ser simplesmente herdeiro ou se você vai ser co-herdeiro. Herdeiro não depende das nossas obras. Por exemplo, se meu pai e minha mãe, se eles falecerem, eu vou ser herdeiro. Eu, juntamente com a minha irmã Julie e a Marilu, vamos ser herdeiros das coisas que eles deixaram para trás, né? Então, casa, carro, todos os bens, nós vamos herdar essas coisas. Por que nós vamos herdar? Simplesmente porque eu sou filho dos meus pais. Então, todos aqueles que são filhos, João fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, todo mundo que crê no nome de Jesus, confessa a Ele, entende que Ele é o único caminho, verdade e a vida, que Ele é o mediador entre Deus e os homens, aqueles que creem, depositam a sua fé, se tornam filhos. Nós nos tornamos, então, igreja, corpo de Cristo. E recebemos o batismo do Espírito Santo. E a partir daquele momento, passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, você é herdeiro de Deus. E é isso que diz Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Qual que é a condição para você ser herdeiro de Deus? É você ser filho. Tem um adesivo nos carros que a gente lê, né? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. E é verdade, se você é filho de Deus, você é herdeiro das coisas de Deus. E essa é a única condição, você tem a condição ali, se somos filhos. Então, nesse sentido, todos nós que somos filhos, somos herdeiros. Agora, co-herdeiro com Cristo tem outra condição. E essa é uma condição que depende do quê? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Para você ser co-herdeiro com Cristo, que é muito mais do que simplesmente herdeiro. Essa segunda herança, para você ser co-herdeiro, essa segunda herança depende do seu comportamento enquanto filho. A primeira herança depende simplesmente do fato de você ser ou não ser filho. Mas a segunda herança, que é a de ser co-herdeiro com Cristo, depende do seu comportamento como filho. Então imagina que meu pai deixasse essa herança material para a gente, mas ele deixasse lá
como é que fala? No testamento dele, falasse assim, olha, eu vou dar a casa aqui do Jardim Santana para o filho que for mais bem comportado, né? Eu vou dar o meu carro para o filho que for menos comportado. Então, essa herança, ele está vinculando a herança ao nosso comportamento. E é no céu, essa herança que vai ser testada, não a primeira. Todos somos herdeiros de Deus, todos vamos estar lá, todos vamos ser arrebatados, ou se você já foi um crente que faleceu, não vai experimentar o arrebatamento, você vai ser ressuscitado e você vai estar lá, e você vai herdar essa herança, que é o simples fato de estar lá, de ser filho de Deus, de ser participante da glória de Deus, das coisas de Deus, do céu, da eternidade e tudo mais. Mas a segunda herança, que depende do seu comportamento, é isso que vai estar sendo julgado lá no bema de Cristo. Como você se comportou? Você sofreu com Cristo? Você acha que é fácil viver a palavra de Deus? Você acha que é fácil ser obediente à palavra de Deus? Não é fácil. Exige sofrimento, muitas vezes. Exige dedicação, exige esforço. É necessário a gente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus disse, ninguém pode ser o meu discípulo se não negar a si mesmo, tomar a sua cruz para me seguir. Isso é uma condição de um discípulo, isso é o discipulado. E tem muitos crentes que são salvos e são convertidos, são herdeiros de Deus, são filhos de Deus, mas não são discípulos, porque não seguem de perto. E vão perder essa herança de ser co-herdeiro com Cristo. Quando Cristo vier no milênio para estabelecer o seu reino físico, nós, como igreja, lemos lá em Apocalipse, vamos estar vestidos, né, com um manto, que são as nossas obras, e nós vamos vir para reinar com Ele. Então, isso que significa ser co-herdeiro? Será que você vai reinar com Ele? Será que você vai ter algum cargo, alguma função, alguma atividade a ser exercida juntamente com Cristo, que é o Rei? Ou você simplesmente vai estar ali e vai ter uma posição não muito significante? Porque nós vamos ter funções, nós vamos ter uma atividade, nós vamos continuar sendo servos de Cristo. E vamos poder servi-lo durante esse tempo do milênio. E é isso que significa ser co-herdeiro. E nós vamos falar hoje à noite. Então, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, eu só dei esse resumo, tá? Porque é importante citar, mas à noite eu vou falar mais sobre esse assunto e vamos entrar em todas essas referências, vamos comparar essas referências da esquerda com as referências da direita, e existe uma grande confusão, irmãos, porque textos que falam que, por exemplo, Gálatas, que se você for idólatra, beberrão, e se você for um pecador, você não vai herdar o reino de Deus. E pessoas que falam assim, isso está falando da perda da salvação. E se você for um pecador, se você pecar, você perdeu a sua salvação. E não tem nada a ver, não está falando sobre salvação, está falando sobre essa herança de ser co-herdeiro com Cristo. É esse privilégio que você vai perder. Nós vamos falar sobre isso à noite, e para a gente não perder mais tempo, então, nós vamos hoje tratar do julgamento de Israel. Ok? O julgamento de Israel vai acontecer quando? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus. E Jesus deu 3 grandes discursos. Ele deu vários ensinamentos, mas são 3 que se destacam no ministério de Jesus, na vida de Jesus, pela extensão, né, do ensinamento. E o primeiro foi o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. O segundo está aqui em Mateus 24 e 25. E o terceiro é o discurso que ele teve com os discípulos na sua última noite, com eles, lá no cenáculo, celebrando a Páscoa, que se encontra lá em João 13, 14, 15. Tá? São capítulos longos, onde Jesus está dando um ensinamento. Então nós vamos ler 24 e 25. Não vamos ler porque não vai dar tempo, mas você deveria ter lido, se você recebeu o e-mail. Eu dei essas referências para vocês estarem meditando durante a semana. Mas nesse discurso, Jesus dá
os discípulos perguntam assim, quando vão acontecer essas coisas? Quando sucederão essas coisas? E os discípulos estão perguntando, né, sobre o futuro, quando vai acontecer? Porque ele falou assim, olha, está vendo aqui o templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos ficaram curiosos sobre quando isso ia acontecer. E aí ele então começa no capítulo 24, ele fala do versículo 4 ao 26 sobre a grande tribulação. E ele dá detalhes sobre esse momento, da grande tribulação. Depois do versículo 27 ao 30, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então a gente tem que voltar para esse gráfico. Lembra que falei para vocês no domingo passado, a gente tem que começar a poder definir, olhar e ver o gráfico. E a grande tribulação, esse período aqui, GT, grande tribulação, que vai suceder o quê? Período da igreja, que é o período onde nós vivemos. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser preservada dessa tribulação, então o mundo vai ser abalado. E Jesus fala sobre esse momento em Mateus 24, do versículo 4 ao 26. A segunda vinda, então, é do versículo 27 ao 30. Aqui é a primeira vinda, né? Tem a cruz aqui, a segunda vinda. Depois, Mateus 24 e o versículo 31, ele fala sobre o reajuntamento de Israel. E depois do capítulo 25, ele fala desse nosso assunto, o julgamento de Israel. E por último, do versículo 31 ao 46, ele fala do julgamento das nações. De uma forma bem organizada, de uma forma bem cronológica. Ele mostra um evento após o outro, do jeito que vai acontecer. Então, esse julgamento de Israel, ele vai acontecer entre a grande tribulação e o milênio. Eu pintei aqui tudo de vermelho, incluindo a grande tribulação, porque, de uma certa forma, a grande tribulação vai ser o início desse julgamento de Israel. Porque o que acontece? Jesus veio ao mundo, aqui você tem Israel. Jesus veio, a palavra de Deus fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Pelo contrário, o crucificaram. Obviamente, isso tudo fazia plano do programa de Deus. Mas imagina se os judeus tivessem recebido a Jesus como Messias, como aquele que era esperado, aquele que seria enviado por Deus. Se, hipoteticamente, eles tivessem recebido a Cristo como Messias, esse quadro azul aqui, você viu que eu coloquei azul, e azul milênio. Seria uma continuação. Não teria igreja, não teria arrebatamento, não teria grande tribulação, nada disso. Por quê? Porque os judeus aceitaram a Cristo como Messias. Como eu falei, isso já estava pré-determinado. Então, era fato que eles iam rejeitar. E ainda bem que eles rejeitaram, né? Porque Jesus morreu e era necessário que ele morresse. O que os judeus não entenderam, eles, por exemplo, Isaías 53, que descreve a morte de Jesus, o sofrimento do Messias, com tantos detalhes, os judeus não conseguiram relacionar aquela pessoa a Cristo como aquela pessoa descrita em Isaías 53. Os judeus queriam esse tempo aqui, queriam um milênio. Mas os judeus não queriam o Messias que deveria sofrer, que deveria morrer, que deveria ser, entre aspas, derrotado e morto, né, pelos romanos. Mas o fato é que, como os judeus rejeitaram a Cristo, começou então um novo período, que eu coloquei aqui entre parênteses em verde, que é o período da igreja, que Paulo trata como o mistério, porque para os judeus isso era desconhecido. O Velho Testamento fala muito pouco, né, sobre isso. E o que vai acontecer quando acabar esse período? Fecha o parênteses. Deus vai voltar a tratar com Israel. E para que ele trate com Israel, ele vai abalar as bases, vai abalar esse mundo. É aquela música, né? Vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo, vai abalar. Bem velha, né, Zé? A gente nem canta mais. Não sei nem como eu lembrei dessa música, mas Deus vai ter que
lembra quando eu falei a nossa disciplina, quando a gente não aplica 1 João 1,9, a gente não enxerga que a gente está em pecado, o que Deus faz? Ele vem e ele disciplina, ele abala a nossa vida. Ele mexe com as nossas bases, ele mexe com a nossa vida para que a gente acorde. E é isso que ele vai fazer na grande tribulação. Ele vai mexer com o mundo. E ele vai fazer com força. Ele vai fazer os judeus entenderem que aquele Cristo é o Messias, que Jesus Cristo era o Messias. E por isso que então eu coloquei aqui em vermelho já desde o começo da grande tribulação como o período do julgamento dos judeus. Agora, aonde isso vai acontecer? Nós estamos sempre respondendo as perguntas: quando vai ser o evento, aonde vai acontecer o evento, quem vai participar desse evento e o resultado deste evento, né? Então, respondendo a pergunta aonde, Zacarias 14:4 diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então aqui está o lugar onde vai acontecer esse julgamento. Vai ser nesse vale. Quando Jesus voltar ao mundo, a sua segunda vinda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e esse monte vai se abrir e vai criar um vale. E quando Jesus voltar, a batalha do Armagedon, e Jesus vai destruir todos os seus inimigos, todos os que são inimigos de Israel. Israel vai estar cercada, vai estar sitiada, e Jesus vem então com a sua igreja adornada, né, vestida, recompensada, galardoada, e a gente vem com Cristo na sua segunda vinda. Ele vai pisar nesse Monte das Oliveiras e ele vai destruir esses inimigos. Isso está descrito lá em Apocalipse, capítulo, acho que 20, a batalha do Armagedon. E terminando isso, ou simultaneamente, não sabemos exatamente, né, qual ordem, mas vai ser nesse momento. Os judeus vão estar todos ali reunidos, os judeus vão ser convocados de todos os cantos da terra para estarem ali, e então Jesus vai aplicar esse julgamento sobre os judeus. Olha outra referência em Ezequiel. Abra sua Bíblia. Algumas referências eu não coloquei, para você não perder o costume de abrir a sua Bíblia. Esse recurso é muito bom, num certo sentido, né? A gente pode colocar uma imagem, pode colocar uma coisa visual que vocês podem olhar. Eu sou uma pessoa que tem uma memória muito visual. Vem um estranho falar para mim assim, meu nome é Ricardo, prazer. Se eu ver o Ricardo daqui a 2 meses, acho que eu não lembro o nome dele. Mas se ele tiver com um crachá escrito Ricardo, eu olho para a cara dele, olho para Ricardo, eu não esqueço mais, né? Minha memória é muito visual. Então isso daqui ajuda umas pessoas que têm mais a memória visual. Por outro lado, meu pai sempre brinca, né? João Batista, o Paulo, o próprio Jesus não tinha esse recurso aqui, né? Eles ensinavam de outra forma. E esse recurso pode ser muito prejudicial no sentido de que a gente vicia, né? E a gente coloca as referências aqui, vocês nem abrem na Bíblia, começa a perder o Ezequiel. Onde fica Ezequiel? Aí fica meia hora para achar Ezequiel, né? Uma igreja nos Estados Unidos, fiquei sabendo essa semana que eu fiquei muito entristecido, a igreja do Rick Warren, né? Escreveu lá A Igreja com Propósito, um pastor muito famoso, mega igreja nos Estados Unidos. Ninguém leva a Bíblia para a igreja dele, porque ele usa isso aqui. E ele coloca tudo lá e ninguém precisa levar a Bíblia para a igreja. Imagina você ir para a igreja e não levar a Bíblia. Darlan. Não, foi André. André não trouxe a Bíblia hoje. Está no celular. Um absurdo a gente vir na igreja e não trazer a Bíblia. Aqui se chama Escola Bíblica Dominical. A gente está aqui estudando a Bíblia. Tem que trazer a Bíblia. Se nem na igreja você traz a Bíblia, será que em casa você sequer abre a sua Bíblia?
Então é um recurso que nos ajuda, mas não vamos ficar dependentes disso. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 34, diz assim: Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Está falando para os judeus. Com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. E far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgredirem contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui está descrevendo esse momento onde Jesus vai julgar Israel. Então ele vai convocar Israel e ele vai separar aqueles que vão herdar as promessas da aliança, feitas lá para Abraão, e eles vão herdar essa herança quando? No milênio. Lembra? Está no começo, a entrada do milênio. Jesus vai instituir o milênio. E ele vai dizer assim, olha, vocês aqui, povo de Israel, à minha direita, vocês à minha esquerda. Vamos lá para Mateus 24? Para quem não leu, pelo menos precisamos citar. Se você já leu, você tem uma vantagem, você está entendendo um pouco mais. Em Mateus 24... versículo 31, diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então está falando dessa reunião dos judeus. Agora pula para o versículo 30, capítulo 25, versículos... Cadê? É o capítulo 25, versículo 1. Tem uma parábola aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sair ao seu encontro. Eis o noivo sai ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essas virgens, dois tipos, aquelas prudentes e aquelas que são imprudentes, né, que não levaram consigo o azeite. Está falando de Israel. E os judeus, então tem aqueles judeus que durante essa grande tribulação aqui,
muitos judeus vão se converter a Cristo. E muitos judeus, por força, vão entender que Jesus Cristo é o Messias. Era aquele que morreu na cruz. Era aquilo que estava predito em Isaías 53, que ia acontecer. E eles vão, então, sofrer nessa grande tribulação. Mas se eles forem perseverantes, a palavra de Deus fala que eles vão ser salvos. E outros judeus que vão continuar com o seu coração endurecido. Não vão aceitar a Cristo como Messias. Quando começar, então, o milênio, quem vai entrar e herdar esse milênio? Quem vai ser o povo desse milênio? Quem vai ser a população desse milênio? Nesse mundo? Esses judeus. E também os gentios. A gente vai falar logo dos gentios. Mas esses judeus que aceitaram a Cristo, Jesus vai falar assim: entra, habita e herda as promessas dos seus antepassados. E aqueles judeus rebeldes, ele vai falar assim: não. E eles não estavam sendo prudentes, eles não estavam esperando a noiva. Eles não estavam vigiando, eles não estavam preparados para isso. Depois do bema de Cristo, essa a avaliação das nossas obras, vai haver um outro período que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, o que é bodas? Quando um casal celebra mais um ano de aniversário, celebram bodas, né? Então vai ser uma celebração do casamento. No céu, durante a nossa avaliação, o bema de Cristo não vai ser ainda as bodas do Cordeiro. Essa celebração vai acontecer no milênio. Vamos adiante. Quem vai estar lá? Em Ezequiel nós lemos. Não vamos repetir, mas eu coloquei em vermelho. Vossos pais no deserto da terra do Egito. Diz ali assim: entrarei em juízo convosco. Ezequiel foi escrito pelo profeta Ezequiel aos judeus. Então, quem vai estar sendo julgado aqui? Nós estamos falando sobre julgamento de Israel. Israel vai estar sendo julgado aqui. A igreja já foi julgada. Os gentios, vamos falar já. Aqui, exclusivamente, o julgamento de Israel, dos judeus. Tá? Só foi Israel que esteve escravo no Egito. Não tem nenhum outro povo que se enquadra nessa descrição. Né? Então, estamos falando aqui de Israel. E qual que vai ser o resultado desse julgamento? Eu coloquei ali em azul. Diz assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. Esse é o resultado. Os judeus rebeldes que não aceitaram, nem por força, nem por violência da grande tribulação, o Senhor vai falar assim: vocês não vão entrar na terra de Israel, vocês não vão herdar o milênio, vocês não vão herdar essa herança prometida que eles tanto esperavam, prometida lá para o pai da fé, Abraão. Lembra o povo de Israel quando saíram da terra do Egito, foi citado no versículo? O que aconteceu com os rebeldes? 40 anos na terra e não entraram na terra prometida. Foram mortos antes de entrar. Outra geração depois que entrou, né? Porque eles foram rebeldes. Aqui é a mesma coisa. Esses judeus que forem rebeldes, eles não vão experimentar o milênio. E vão ser separados. Vão ser mortos. Somente aqueles que aceitaram, né, e se sujeitaram à disciplina da aliança e entenderam que Jesus é o Messias, o Cristo, então esses vão entrar e vão herdar o milênio. Eles vão ser a população do milênio. Eles que vão se casar, vão ter filhos, eles que vão ser a família, ou as famílias,
nessa época do milênio. Olha outro versículo lá em Romanos 11, 26 e 27, também fala desse resultado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E o versículo 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está falando desse momento quando finalmente Israel vai ser completamente liberto. Não só dos seus pecados espirituais, da sua opressão, da sua condição espiritual, mas vão ser libertos também da opressão física, material, né? Por fim, eles vão experimentar e vão ter aquele reino prometido para Abraão, aquela terra prometida para Abraão, aquela herança, né? Isso vai acontecer no milênio, de uma forma integral. Nunca, até a história de hoje, Israel teve o território que é descrito para Abraão. Nunca até hoje. Isso só vai acontecer no milênio. E outra pergunta deixa eu ver, a última sobre o julgamento de Israel. Eu falei sobre as bodas do Cordeiro, né? Essa festa que vai acontecer então nesse período que se chama milênio, nós temos que ler, ou nós já lemos Mateus 25, então fala a parábola das 10 virgens, né? Isso está falando dos judeus que estão preparados e os que não estão preparados, e os que não estão não vão participar dessa festa, dessas bodas do Cordeiro. Tem um dos assuntos que nós vamos falar sobre o casamento judaico. E vai ser passado para vocês os costumes e as tradições do casamento judaico. E como que funciona rapidamente? Muitos casamentos judaicos eram pré-combinados, né? Às vezes o marido e a esposa nem se conheciam ainda. Mas o marido, então, a esposa, sabendo que ela ia se casar, ela começava a preparar o enxoval. E ela começava a preparar as coisas para o casamento. E o marido, por sua vez, começava a preparar o lar, a casa. E então eles se encontravam, né? No momento próximo do casamento, se encontravam. Então era feito essa troca. A esposa via a casa, o esposo via o enxoval e avaliava, né? E então, depois que vinha o período das festas, eram mais ou menos 7 dias, né, de festas de casamento, e então havia a celebração da festa do casamento. Aqui então, enquanto nós estivermos no céu, durante a tribulação, nós vamos estar apresentando o enxoval para Cristo, as obras e aquilo que a gente fez, preparando, e Cristo vai nos mostrar a nossa morada. Então, esse encontro vai ser nos ares. E depois que acabar, então, a tribulação, aí começa a festa. Aí começam as bodas do Cordeiro, que é o milênio. E, então, veja um versículo em Mateus 26 e 29. Digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Lembra, Jesus estava com os discípulos lá, participando da última ceia. E ele falou, olha, essa vai ser a última vez que eu vou beber, porque amanhã eu vou ser crucificado. E essa é a última vez, até aquele dia em que hei de beber convosco de novo no reino do meu Pai. Esse reino, ele está falando desse milênio. Só então, nesse momento que ele vai rever o seu povo, os judeus, e ele vai então novamente poder tomar daquilo, do fruto da videira. Olha Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem? A igreja. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é esse linho? Essa vestimenta? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 9. E então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. Os chamados, os convidados, aqueles que vão participar dessa festa, dessa ceia, dessas bodas, aqueles judeus, então, que aceitaram, né? Que vão ser separados daqueles que rejeitaram. Aqueles que rejeitaram não vão participar desse milênio. Então, esse é o julgamento de Israel. Que vai acontecer nesse momento. Logo antes do milênio. Logo depois da vinda de Cristo. Naquele monte que vai ser aberto, uma grande fenda, naquele vale. Os judeus vão estar ali, congregados, todos reunidos, oprimidos, né? Quase massacrados pela batalha do Armagedon. Jesus vai vir como o libertador. Esse sim é o que Israel tanto espera. Um Messias valente, montado num cavalo branco, vitorioso, não um Messias que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que morreu numa cruz. Onde já se viu um Messias com essas características? Mas a palavra de Deus previa que era necessário, né, que isso acontecesse antes desse tempo que eles tanto esperavam. E aqueles judeus que entenderem que o Cristo Jesus que vai descer no Monte das Oliveiras é o mesmo que veio e morreu na cruz do Calvário, esses vão entrar e herdar o milênio. Agora, o julgamento das nações. Vamos lá, temos 15 minutos. Quando vai acontecer? Então, se você ler Mateus 25, dos versículos 31 ao 46, você vai ver o relatório do julgamento das nações. A Bíblia fala de judeus e gentios. Quem não é judeu é gentil, que são todas as outras nações. Tá? Então, lá em Joel, capítulo 3, alguém pode ler, para preservar um pouquinho minha voz? Por favor, Darlan. Para aquele que está, porventura, assistindo, não vai poder escutar. Então, nós vemos em Joel 3 o relato desse acontecimento. Fala ali no versículo 2, congregarei todas as nações e farei as descer ao vale de Josafá. Então, a gente já vê quem vai estar nesse julgamento. Nós estamos falando de quem? Das nações. Os gentios, todos que não são judeus. Então Jesus já julgou os judeus, agora ele vai julgar as nações, os gentios. E a gente sabe aonde vai acontecer. Vale de Josafá. Vamos falar sobre esse lugar daqui a pouco. E entrarei em juízo contra elas, contra as nações, por causa do meu povo e a minha herança. Por que as nações vão ser julgadas? Por causa de Israel. Dependendo do que eles fizeram com Israel. Vamos falar já sobre isso. Então, eu coloquei em vermelho aqui o momento, né, quando isso vai acontecer. Logo depois da segunda vinda de Cristo e o início do milênio, nesse intervalo de tempo. Tá?
vai acontecer esse julgamento no vale de Josafá. Esse vale, provavelmente, é aquele vale, o mesmo, onde Jesus, lembra, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai abrir uma grande fenda, um grande vale, provavelmente é nesse lugar. Existe um vale com esse nome, né, na palavra de Deus, mas não é ali, ao norte de Jerusalém. Não é perto. Então, provavelmente não é esse mesmo vale. E Josafá significa Jeová julga. Então, o vale vai ganhar o nome de acordo com o que vai acontecer ali. Jeová julga, que significa Josafá. Olha Zacarias 14:4, nós já lemos, né? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Então, provavelmente vai ser nesse vale. Vai acontecer muita coisa ali. E quem será julgado? Congregarei todas as nações. Então, todos os povos, todos os gentios, todas as nações vão ser congregadas ali. E vão passar por esse julgamento. Agora, por que eles vão ser julgados? O que estará sendo julgado? E eu pus uma pergunta ali, serão as suas obras? Joel 3:1 e 2 nós já lemos, eu coloquei em vermelho. Por causa do meu povo e da minha herança Israel. Então, o motivo do julgamento dos gentios vai ser por causa de Israel. O que eles fizeram com Israel, com o povo de Deus? Olha Mateus 25:40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que está falando aqui? Durante a tribulação, vão sofrer bastante perseguição. E tudo que as nações fizeram, tudo que eles fizerem para os gentios, é o que vai estar sendo julgado aqui. Se os gentios, se as nações receberem os judeus, derem um copo a eles, acudirem aos judeus que vão estar sendo oprimidos, né? O mundo inteiro perseguindo os judeus nessa tribulação, nesse período. Quem atender, quem acudir, quem socorrer, quem dá um copo de água a um desses meus pequeninos judeus, estão fazendo isso como se fosse o próprio Senhor Jesus. É o que ele diz em Mateus, né? Alô? Então, nós lemos também em Mateus 25:45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então as nações, os povos que ajudarem os judeus, Jesus vai recompensar, Jesus vai julgar, Jesus vai abençoar. E aqueles que não acudirem, não ajudarem, né, não fizerem o bem para Israel, para os judeus, está deixando de fazer isso para o próprio Senhor Jesus. E vão sofrer consequências por isso. Agora, aparentemente, os gentios vão estar sendo julgados por suas obras. Se eu estou ajudando os judeus, né, eu estou fazendo bem para eles, ou quem não fizer o bem, isso aparentemente são obras, né? Mas em nenhum momento da palavra de Deus, porque esses gentios que
são os cabritos. A palavra de Deus fala em Mateus 25 das ovelhas e dos cabritos. Ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E as ovelhas à sua direita são os gentios, as nações que ajudaram Israel durante a grande tribulação e que fizeram o bem. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, 14. Os cabritos que vão estar ao lado esquerdo, o que vai acontecer? Eles vão ser excluídos do milênio. Como os judeus, parte dos judeus foram excluídos e não entraram no milênio, os gentios também vão ser excluídos do milênio e vão ser mortos nesse julgamento. Então, aparentemente, eles estão sendo mortos por não fazer obras. Não é? Faz sentido? Quando a gente olha assim de primeira instância, esses gentios que vão ser excluídos do milênio, nesse julgamento vão ser separados para o lado esquerdo, que em Mateus 25 fala que eles são como os cabritos, e as ovelhas, que são os gentios que ajudaram. Por que eles estão sendo julgados e separados assim? Pelo que fizeram com os judeus. Pelas obras que fizeram. Então, aparentemente, aqueles à esquerda vão ser mortos, vão ser excluídos pelo que fizeram, ou deixaram de fazer. Mas em nenhum momento da palavra de Deus, nós somos excluídos do reino de Deus por obras. Por ter feito obras ou por ter deixado de fazer obras. Nós somos aceitos no reino de Deus pela fé. Sempre a palavra de Deus, isso é uma básica. Nós somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a gente tem que entender que, veja Apocalipse 7,14, diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui a visão que João está tendo, ele viu uma grande multidão. E essa grande multidão estava ali entrando, né, no milênio, e João pergunta, quem é essa multidão? E ele fala assim, olha, esses são os que vestem as vestiduras brancas, são os que vêm da grande tribulação, então pessoas que participaram da grande tribulação e estão vindo e vão entrar no milênio. E lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses gentios, assim como os judeus, que já foram julgados, vão entrar no milênio. Por quê? Porque eles alvejaram, as suas vestiduras foram alvejadas no sangue de Cristo. É que tiveram, não pelas obras. Lembra que Tiago fala que as obras são consequência da fé. Porventura, pode uma fé que você fala que você tem fé, se você não tiver obras, não faz sentido. É uma fé morta. Então o Tiago está falando, e é toda a mensagem do livro de Tiago, olha, você não é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras, nós somos salvos pela fé. No entanto, as obras são uma consequência dessa fé. E se você tem obras, é porque você tem fé. Se você está fazendo obras, é porque você tem uma fé viva. Jesus disse, lá em Mateus 12:33, quem pode abrir? Pelo fruto os conhecereis. Mateus 12:33, Jesus disse assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se uma árvore está dando fruto, é porque ela está com vida. Se uma árvore não está dando fruto, ela não tem vida. E os gentios
que acolheram os judeus e estavam demonstrando essas obras, é por quê? Porque eles entenderam, olha, Jesus, o Messias, tudo isso que está acontecendo, está na palavra de Deus. A gente entende a fé. Porque a gente enxerga pela fé, eu vou proteger os judeus, que são o povo de Deus. E então, por causa dessas obras, eles vão ser julgados, mas por trás dessas obras, eles tiveram a fé, né? E a Bíblia nos ensina, nós não vamos ter tempo de ler, mas a última frase ali, que nenhum incrédulo entrará no milênio com base nas suas obras. E em nenhum momento na história da humanidade, na história de Deus, nós somos salvos por nossos méritos. Nem no milênio, nem na época da igreja, nem na época de Abraão. Nunca nós somos salvos pelas nossas obras. Desde o começo, quando Adão e Eva pecaram, Deus já mostrou que era por meio do sangue. Eles se vestiam com roupas de plantas, né? Eles ficaram envergonhados e Adão e Eva se vestiram com roupas de plantas, com folhas. E o que Deus fez? Vestiu eles com pele de animal. E por quê? Para mostrar para eles que o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E desde aquele momento até hoje, sempre, na história bíblica, nós somos salvos pelo sangue. Pela fé no sangue de Cristo. Então esses judeus, mesmo esses gentios, que vão entrar no milênio, aparentemente porque eles fizeram bem ou fizeram mal para os judeus, acolheram ou não acolheram, mas por trás dessas obras é porque eles têm ou tiveram fé. Porque eles entenderam o que estava acontecendo e estavam dispostos a colocar a sua própria vida em risco para proteger os judeus, porque é isso que vai acontecer com essas pessoas. Por último, nós vamos falar sobre o julgamento dos anjos. Não, nosso tempo já foi, era para ser agora. E o julgamento dos anjos, talvez em 10 minutos a gente consegue cobrir esse tema. Mas vamos deixar para domingo que vem. Domingo que vem, então, nós vamos falar sobre o julgamento dos anjos e o julgamento dos incrédulos. O que vai acontecer com todas as pessoas que não creram na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E quando vai ser esse julgamento? E aonde? E o porquê? Né? E o que vai estar sendo julgado? Então, semana que vem você volta, se Deus quiser, estaremos de novo aqui. E essas referências aqui, eu passo novamente para vocês. São 5 referências. E eu também passo as referências que falam sobre o julgamento dos incrédulos. Ok? Perguntas? Isso. A pergunta foi, essas pessoas descritas como os cabritos, né? Se o que vai acontecer com elas? Elas vão ser mortas. Sim. Elas vão para o inferno, depois elas vão ser ressuscitadas no grande trono branco, que é o que nós vamos falar domingo que vem. E aí elas vão ser julgadas novamente. Né? Certo? Uhum. Acho que não, Zé, porque Romanos é uma carta escrita para a igreja, né? E até talvez deveria estudar para ver se em outra referência que fala para os judeus, chama eles em algum momento de cordeiros também. Mas dos gentios? Uhum.
De uma certa forma eles vão estar ali herdando também, né? Mas a diferença desses gentios é que eles vão ser o povo, a população do milênio. Eles vão estar vivendo aqui na terra como cidadãos, né? E nós, como igreja, não. A gente vai estar vivendo com outra função. A gente vai estar reinando com Cristo, diferente desse povo gentil que vai estar vivendo, não reinando, né? Então eu acho que não, mas não tenho certeza, tá? Oi, Hamed. Sim. Tem uma relação, sim. Lá em Mateus 24, Hamed perguntou se a diáspora, né, quando quando os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra, se isso tem alguma relação com Mateus 24 e 25. Não é isso, Hamed? É a sua pergunta, né? Se você olhar lá em Mateus 24, o que começou o discurso de Jesus, lá em Mateus 24? Jesus olhou para o templo e falou assim: olha, vocês estão vendo aqui o templo? Aproveita, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu, o Hamed citou o ano 70, aconteceu quando Tito destruiu Jerusalém. E o templo foi destruído, né? Então foi isso que começou a discussão e o discurso de Jesus. Só que Jesus não estava falando só a nossa visão, a visão dos discípulos, dos apóstolos, a nossa visão é muito limitada. E às vezes quando Jesus estava falando de coisas do futuro, os discípulos estavam pensando que era um futuro imediato. Mas Jesus estava falando de um futuro muito mais distante, né? Que aí ele fala da grande tribulação, do milênio e tudo mais. Sim. O ano 70 foi muito importante, porque foi um cumprimento de profecia. 48, né? Que Israel se tornou uma nação. 1948, Israel se tornou uma nação novamente. E muitas pessoas colocam essa data também como uma data profética e uma data quando Israel ganhou um status, ganhou um poder de Estado. Vivemos agora no milênio, que eles conseguiram ter uma terra própria. Mas essa terra que é deles hoje não chega nem perto da terra que foi prometida por Deus para eles. As bordas e a extensão dessa terra é muito maior, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas datas e a gente taxar, né, essas datas como a gente quer, como a gente bem entende. Mais alguma pergunta? Pois é. Aham. É verdade. Eles viram muito mais do que isso, né? João foi levado aos céus, né, e viu, Paulo viu muita coisa, é verdade, Zé, bem lembrado. Ele viu um PowerPoint bem power, né? Bem poderoso. Muito bem, vamos orar.